pediram que desenvolvesse o tema da importância dos meios de comunicação social, a missão ad gentes. Paulo VI definiu os meios de comunicação social, a Evangelho Nunciandi, como uma versão moderna e eficaz do púlpito. João Paulo II, em Redemptoris Missio, chamou-lhe o primeiro areópago dos tempos modernos, um espaço para evangelizar e a evangelizar. Um espaço para a evangelização e a evangelizar. Bento XVI, em África e Mundos, encorajou a Igreja Africana a estar mais presente nos mídia para fazer deles não apenas um instrumento de difusão do Evangelho, mas também um meio útil de formação dos povos africanos para a reconciliação na verdade, para a promoção da justiça e da paz. O Papa Francisco escreveu na mensagem para o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais que os mass media podem ajudar a sentir-nos mais próximos uns dos outros, a fazer-nos perceber um renovado sentido de unidade da família humana que impela a solidariedade e a um compromisso sério para uma vida mais digna. O uso dos meios de comunicação social no serviço missionário está no genoma comboniano. Os mídia representam, por instituto, um instrumento privilegiado de evangelização e animação missionária das igrejas locais. Daniel Comboni, o nosso fundador, escrevia extensivamente para falar da Nigrícia ao mundo que descobria em África e da missão da África Central à Igreja a benfeitores, amigos e familiares. As suas cartas, artigos e relatórios foram coligados em 1991 num livro intitulado Escritos, com mais de 2.000 páginas. Uma carta de maio de 1881, 5 meses antes de morrer, dá uma ideia da atividade comunicacional do Comboni. Se eu pudesse e tivesse tempo, escreveria com mais frequência, até todas as semanas, para o seu folheto. Mas não posso. Além dos graves negócios de vicariato, tenho que me ocupar de recolher os mais de 500 francos ao dia para sustentar os meus estabelecimentos, o que me obriga a escrever como correspondente de outras 15 publicações, alemãs, francesas, inglesas, americanas, que me mandam um bom dinheiro. Além disso, estou em contacto com quase todos os jornais católicos da Itália, especialmente com o Observatório Romano, o Verità Católica, o Observatório Católico, às quais raramente escrevo, e à parte os meus Anais do Bom Pastor, da publicação trimestral. Comboni começou a sonhar a sua pequena revista em fevereiro de 1868. Os Anais do Bom Pastor saíram do prelo pela primeira vez em Verona, Itália, em janeiro de 1872, para difundir a obra comboniana e multiplicar vocações. Em setembro de 1881, já ia no número 25. Os Anais do Bom Pastor, rebatizados Nigrícia, em 1883, estão na origem das 16 revistas genéricas, mensais, bimensais, trimestrais, publicadas na Europa, Américas, África e Ásia, e 7 infantis nas Américas e Europa. 10 são em espanhol, 6 em inglês, 2 em português, 2 em italiano, 1 em francês, alemão e polaco, respectivamente. A tiragem conjunta passa os 373.000 exemplares por número. O âmbito das publicações combonianas pode ser percebido pelo Estatuto Editorial da Aleimar. Pretende promover os valores da paz, da justiça, da solidariedade e do respeito pelo ambiente e os direitos humanos. Aos leitores residentes no país, quer dar a conhecer os problemas mundiais, sociais, eclesiais, económicos e políticos, especialmente os dos países menos desenvolvidos. Informar sobre o trabalho dos missionários portugueses espalhados pelo mundo e alimentar a vocação histórica universalista e solidária. A imprensa missionária é também uma fonte alternativa de informação. A angolana Arminda Margarita Camati escreve na tese de mestrado A Intervenção da Igreja Católica em Angola pelos média que a imprensa missionária estrangeira conseguiu furar o embargo informativo do regime, surtindo algum efeito prático no terreno. Ela diz na página 52. A internet chegou no início da década de 90, altura em que o mundo se estava a tornar num mercado global.
A rádio precisou de 30 anos para chegar a 60 milhões de pessoas. A TV levou metade desse tempo e a internet 3 anos apenas. Não consigo imaginar o mundo sem os grandes meios de comunicação que a era digital democratizou e universalizou. Fizeram um jeitão em Juba. Telemóvel, computadoras, internet que me custava os olhos da cara, $600 por mês, portanto pagava na redação, mas que me permitia ler revistas, jornais, livros, receber e enviar correio, notícias, googlar para encontrar informação instantânea. Tenho amigos no Face, seguidores no Twitter, inclusive a seguir a guerra da Gaza através dos tweets de uma adolescente palestiniana. Tenho um blog para partilhar o que me vai na mente e no coração. A conta no Skype permitiu-me comunicar de borda ou a muito baixo custo, como sobretudo com a minha família cá em Portugal. Estamos à distância de um clique do resto do mundo. Comunicamos mais, comunicamos melhor, comunicamos mais rápido, no instante. A rede mundial de computadores é uma teia que nos torna mais solidários ou mais solitários. Próximos dos de longe ou distantes dos de perto. A superabundância de informação não quer dizer melhor informação. Todas estas ferramentas de comunicação por si só não nos fazem melhores comunicadores. A enxurrada de informação instantânea faz-me lembrar as grandes chuvas africanas, diluvianas e rápidas que inundam mais do que regam. A internet, com a sua infinita rede de contactos, pode tornar-nos mais virtuais e menos humanos. O Papa João Paulo II disse em 2002 que a internet é um novo fórum para a proclamação do Evangelho. Em 2013, Bento XVI falou das redes sociais como uma nova praça pública, a Ágora, para partilhar opiniões, ideias e informação. O Papa Francisco escreve este ano: as redes sociais são hoje um dos lugares onde viver esta vocação de redescobrir a beleza da fé, a beleza do encontro com Cristo. A página institucional comboni.org consta mais de 40 sítios combonianos na rede mundial. E não estão todos lá. Falam também as páginas pessoais, nas redes sociais e blogs, para dizer a fé, a missão, a vida, ou para dizer, por exemplo, na Feira Global das Vaidades. Eu defino-me como missionário por vocação, comboniano por consagração, padre por ordenação e jornalista por profissão. A redação do Audácia, de 1986 a 1992, foi a minha primeira destinação missionária. Gostei muito de trabalhar para crianças e adolescentes durante 7 anos, abri-los à vida e à mundialidade. Em 1993, fui destinado à Etiópia e vivi em 2 comunidades com o povo Guji do sul do país até o fim do ano de 2000. Uma experiência única, um nascer de novo, que partilhei no livro Dias Felizes, Memorial da Missão, editado pela Alemar. Em 2001, depois de 9 meses de formação permanente no México, voltei para a redação da Audácia e depois, em 2005, diretor da Audácia da Alemar. Em 2006, recebi um convite para me abrir ao mundo da radiodifusão, integrando a equipa que ia estabelecer no Sudão, agora do Sul, uma rede de rádios em FM para celebrar a canonização do nosso fundador em 2013. Os 3 colegas, 2 irmãs e um irmão, começaram a formar candidatos a radialistas em maio de 2006. Um trabalho exigente, porque o Sudão saía de 22 anos de guerra civil, a paz tinha sido assinada a 9 de janeiro de 2005 e a rede escolar estava completamente destruída. Eu cheguei em dezembro para pôr de pé o serviço de informação. Barrita, a rádio de Juba, iniciou as emissões experimentais a 24 de dezembro de 2006 com a transmissão da Missa do Galo da Catedral de Juba. Foi oficialmente inaugurada a 8 de fevereiro de 2007, festa de Santa Josefina Barrita, e iniciou uma caminhada crescente até chegar a 16 horas de emissão por dia. Santa Josefina Barrita foi a primeira santa e a única santa sudanesa, uma jovem do Darfur que foi raptada e foi escravizada e depois acabou na casa do cônsul italiano e foi levada para a Itália e lá foi libertada e fez católica e irmã e depois foi santa. A Barrita chegou no momento oportuno. Em Juba havia Miraia, uma estação FM da ONU, duas rádios comerciais e
e uma emissora de onda média do governo. As comerciais passavam só música porque as notícias eram politicamente perigosas. A Miraia da ONU tinha limites institucionais. As pessoas cheias de entretenimento queriam formação. E foi o que a Barrita lhes trouxe: formação, informação e também distração. Escolhemos o modelo das rádios comunitárias e abrimos os microfones aos ouvintes através de fóruns ao estilo da TSF. A grelha de programas misturava evangelização, formação cívica, cultura, saúde e educação. Havia programas dirigidos às crianças, aos jovens e às mulheres em inglês, árabe de Juba e algumas línguas locais. Passava música religiosa, africana e pop. Aos domingos transmitia as missas em inglês e árabe da catedral. A voz da igreja, como dizia a estrutura sonora de Barrita, tornou-se uma referência no espectro radiofónico de Juba. Há 2 anos, era a segunda estação mais ouvida depois de Miraia, patentes com o número de rádios comerciais que, entretanto, arribaram à capital do Sudão do Sul. A experiência acumulada de 3 anos, em que testamos equipamentos e soluções para o clima extremo da região, permitiu abrir mais 8 estações, incluindo uma nos Montes Nubas, uma área do Sudão controlada pelos rebeldes. Cada estação foi-se desenvolvendo como pôde, com o dinheiro que gerava com publicidade e tempos de antena e com ajudas do estrangeiro. Em 2010, iniciei a redação central da rede. 3 jornalistas recolhíamos informação em Juba e tratávamos as histórias que as outras estações enviavam. Fazíamos 2 noticiários diários nacionais, ao todo preparávamos em média de 16 a 20 peças por dia, distribuídas em inglês, com sons incluídos, através da internet. As estações traduziam-nas para as línguas locais. A Rádio Vaticano permitia usar os noticiários de serviço em inglês com uma boa cobertura da cena internacional. As estações produziam boletins locais. O governo, a princípio, foi bastante amistoso com a Barrita. O caldo entornou-se com os fóruns. Os ouvintes batiam forte e feio na elite no poder por causa da corrupção, incompetência e tribalismo, a trindade do mal do país mais jovem do mundo. No dia 16 de agosto, o editor de notícias da Barrita fez uma peça sobre um ataque das tropas do governo às forças rebeldes em Bentiu, a capital do estado de Unity, uma das zonas produtoras de petróleo. O presidente e uma facção do partido iniciaram uma guerra pelo poder a 15 de dezembro, que assumiu contornos étnicos. Já matou mais de 20 mil pessoas e deslocou cerca de 1,8 milhões. A Segurança Nacional não gostou da história por dar a versão dos rebeldes. Fechou a rádio e prendeu o editor, David Ochen, durante 4 dias. Acusaram Barrita de estar politizada e ir para além do mandato de estação religiosa. Quase 4 semanas mais tarde, a Segurança devolveu as chaves da estação à administração da Arquidiocese. A estação continua fechada até o momento porque a administração quer rever a proibição de cobrir a política e a qualidade dos funcionários da rádio. A Rede Católica de Rádios, CRN, sigla em inglês, tem dado um grande contributo no Sudão do Sul. Oferece informação isenta e equilibrada, fez 3 séries de programas para preparar as eleições de 2010 e o referendo e a independência de 2011. Formou muitos apresentadores, jornalistas e técnicos. É bom ver rapazes e raparigas que deram os primeiros passos connosco a brilharem na TV do Estado e nas rádios da competição. Quanto a mim, sinto-me tão missionário a trabalhar com as comunidades espalhadas pelas colinas verdejantes e as florestas da Etiópia do Sul ou nos cerros à volta da cidade do México, como a cobrir acontecimentos e preparar notícias, a fazer comentário político na Miraia, a celebrar a Eucaristia debaixo de um pé de manga ou a exercer o meu Ministério do Superior Provincial. Os meios de comunicação social são um espaço privilegiado que abre um sem número de modos e meios para dizer as maravilhas de Deus em todas as línguas, incluindo a digital. É essa a nossa missão.